Bom, galera, final do ano chegando e a gente não poderia deixar de falar da única coisa que importa para os gamers nesse final do ano, o GOT, Game of the Year, ou melhor jogo do ano, né? O The Game Awards acontece no dia 11 de dezembro no Peacock Theatre, em Los Angeles, e vai escolher o melhor jogo do ano. E o The Game Awards, normal como nunca, cheio de problemas, jogos que todo mundo queria e também gente desistindo da sua candidatura. Bom, galera, antes de mais nada, acho que a gente pode começar a falar dos indicados a melhor jogo do ano, né? Que são Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Kingdom Come Deliverance 2. Se vocês repararam bem, dos 6 indicados, 4 são continuações de outros jogos, e como isso pode reverberar na indústria dos games. Isso é uma das primeiras coisas que eu queria falar no vídeo, o quanto eu acho absurdo e bizarro que das 6 indicações, 4 são continuações. Eu não acho nada errado a gente estar vendo esses jogos ganharem de continuação, não é isso meu ponto, mas eu acho o quão bizarro as indústrias hoje em dia, tanto de games, de filmes, de livros, apelam muito para continuações e não fazem esses jogos, vamos dizer, originais, né? Claro, Hollow Knight todo mundo queria, Hades 2 todo mundo queria, não é isso que eu tô falando, não são jogos que a galera não quer. Obviamente todo mundo quer a continuação desses jogos, mas o que eu quero falar é que muitas vezes a gente só tá preso a continuações. A gente vê muito isso em filmes, com vários filmes ganhando continuação, ou sei lá, o passado do personagem tal. A gente vê esse crescimento muito grande por esse período agora, a partir de 2015, vamos dizer assim, que a gente teve uma amplificação dessas continuações mais prováveis possíveis, né? A gente tá indo pro Toy Story 5, se eu não me engano. A gente tá vendo esse aumento de continuações bizarramente sendo feitas e não estamos vendo a indústria criar jogos novos e diferentes, né? Claro que se a gente parar pra pensar, é ótimo que Hades 2, Hollow Knight Silksong tenham chego. Não é que eu tô querendo dizer que não deveriam existir esses jogos. Não, eu acho que sim, são histórias novas, contadas de maneiras diferentes e tudo mais. Mas eu acho que é problemático, porque uma hora isso pode acabar virando uma bola de neve que a gente nunca mais vai sair disso. E eu acho isso um ponto muito crucial para que a gente está vivendo hoje na questão de continuações vindo a rodo aí para nós e a gente não sabendo como lidar com isso. Claro, de novo, não é uma reclamação sobre continuações. Óbvio que continuações no game são muito boas, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente não quer que o jogo do ano tenha continuações ali. A gente quer que jogos novos apareçam no Game of the Year. Eu acho que isso é um ponto principal de como a indústria dos games reage aos jogadores, sabe? Como os jogadores, eles reagem também à indústria dos games. O que a gente está fazendo de errado? Tanto a indústria quanto os jogadores. O que falta para a gente parar para pensar um pouquinho que isso é problemático para o futuro? Claro que para a indústria é muito mais fácil para eles só lançarem continuações porque é mais rentável, as pessoas vão comprar, as pessoas vão querer adquirir o 2, o 3, o 4. Eles não vão se importar muito de serem continuação, mas que isso é um problema para quando a gente quiser jogos novos, ou melhor, jogos diferentes. Donkey Kong Bonanza não é uma continuação, ele pega no universo do Donkey Kong e faz um novo jogo. Eu acho que isso é mais benéfico para nós do que fazer uma continuação do jogo, contar a história a partir de um personagem que a gente já conhece. Claro que a gente pode dizer que é uma continuação, mas não é. A gente não tá vendo o 2 ali no Donkey Kong Bonanza, que é uma coisa que eu gosto muito da Nintendo. Até eles podem fazer continuações dos seus jogos, mas nenhum deles segue a risca de continuar o que contaram lá atrás. Eles seguem um caminho novo, eles contam histórias diferentes. A gente vê isso no Pokémon, a gente vê isso no Mario, a gente vê isso no próprio Donkey Kong. De quanto isso é diferente de uma continuação e o porquê que o 2 é meio estranho, por que o 3 é meio estranho. O que eu quero dizer é que quando tu liga essa continuação ao jogo, é meio bizarro que a gente faça isso e aceite, vamos dizer assim. Hollow Knight Silksong, ele conta uma história diferente, como o Hades 2, ele tem até uma personagem diferente no Hades 2. Eles seguem a premissa de ser uma continuação dos seus jogos. O Hades 2 já vem com o 2 no nome e o Hollow Knight Silksong ele já vem com o Hollow Knight no nome. Então, claro, para agariar as pessoas, eles poderiam ter feito um jogo diferente, com outros personagens, e não precisava usar o nome Hollow Knight ou Hades, mas eles preferiram assim. E por isso que eu conto como se eles fossem uma sequência. Claro que eles são uma sequência direta dos outros jogos, obviamente, é por isso. Mas eu vejo que eles são uma sequência de dizer assim, continuar a história a partir do 1. É isso que eu quero dizer, eles estão continuando a história a partir do 1. Já Donkey Kong Bonanza é diferente, ele não conta a história a partir do 1, do 2 ou do 3. Ele conta a história do Donkey Kong de uma forma diferente, não é uma história, né, obviamente. Ele conta aquela história que eles querem contar ali naquele período do jogo. É completamente diferente de uma sequência do jogo que quer contar
uma história, vamos dizer, do passado, do presente ou do futuro que o teu personagem está jogando. Então eu acho isso meio complicado pra gente seguir no mundo dos games, porque eu acho que isso é um caminho sem volta às vezes. É diferente de GTA, que tem 1, 2, 3, 4, 5 e não são histórias iguais. Até se passam em ambientes iguais, alguns são no mesmo local, mas são tempos diferentes, são momentos diferentes, que eles até possam passar na mesma cidade, mas são anos diferentes, são datas, são coisas completamente diferentes daquilo ali. Mesmo que ele tenha o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e agora o 6 que vai chegar aí, eles seguem sendo jogos independentes entre si. Mesmo que possam ter citações sobre personagens, eles ainda seguem sendo independentes, diferente desses outros jogos. Como eu falei antes, The Game Awards não é The Game Awards se não tiver polêmica, né? Obviamente a gente já viu muitas polêmicas no The Game Awards, a gente sabe que todo ano tem uma polêmica nova, e esse ano a gente tem 2 polêmicas, mas a primeira que eu quero falar sobre o Mega Bonk, que o criador do jogo pediu para ser removido da indicação de melhor jogo independente de estreia. Eu acho que isso é um problema do The Game Awards, sabe? Que é tu não conhecer os criadores dos jogos. Como é que tu não sabe que um cara do Mega Bonk é um cara antigo da indústria? Ele já fez outros jogos, não é um jogo de estreia dele. É um jogo novo, obviamente, mas não é um jogo de estreia, ele não está estreando no mundo dos games com esse jogo. Ele já publicou outros jogos com outras empresas. Como isso é uma falta de tato do The Game Awards, como é que eles pensam num jogo e não procuram sobre quem são essas pessoas? Eu acho que fica chato pro The Game Awards fazer isso, sabe? Pô, legal que vocês pensaram no Mega Bonk, mas vocês não pensaram em procurar quem são as pessoas por trás do Mega Bonk. Eu acho que isso é muito desgastante para um evento, sabe? A galera vive falando que o The Game Awards é o Oscar dos games. Não é. O Oscar pode ter várias polêmicas sobre filmes indicados que a galera não queria, atores indicados que a galera não queria, ou até ganhadores que muitas pessoas não queriam que tivesse ganhado por diversos problemas que causaram aquela indicação, ou o filme em si que ele está trazendo ali que ganhou, o porquê que ele não deveria ter ganhado. Eu até concordo com isso, que tem muitas polêmicas que a galera fala e acusa o Oscar que eles têm, é verdade, mas uma coisa que eles nunca fazem é não saber quem está sendo indicado, não saber quem é o diretor tal, quem é o figurinista tal. Não, isso é pra mim descabível, sabe? É uma coisa absurda. Isso pra mim é uma coisa de gente que não sabe o que tá fazendo e de gente despreparada. Não, é inaceitável pra mim achar de bom tom que ninguém sabia que no Mega Bonk o criador do jogo era um cara teoricamente conhecido já da indústria que já tinha publicado jogos. Tu tem que olhar a ficha corrida. Isso pra mim mostra que eles não lêem os créditos dos games, meu. Tu tem que ler os créditos dos games, meu. Tu tem que saber quem são essas pessoas que estão publicando. Tu não pode deixar isso a Deus dará, achando que ninguém vai reparar. Pô, o cara reparou, ficou muito feliz que ganhou a indicação, mas retirou a indicação dele porque ele já era um cara conhecido da indústria. Isso não pode acontecer. E isso vai entrar diretamente com a segunda polêmica, que é o Clair Obscur. O problema da gente indicar esse jogo em jogo independente não faz sentido ele ser um jogo independente, porque ele não é um jogo independente. Eles receberam muita grana de uma empresa, contrataram dubladores e atores conhecidos para fazer a voz dos seus personagens. Desculpa, um jogo independente nunca teria essa grana. Por isso que eles são independentes, porque eles não têm nenhuma correlação com a indústria, diferente do Mega Bonk, que tem uma correlação com a indústria, e como o Clair Obscur também tem uma ligação com a indústria. É óbvio que a gente parar para pensar o quanto esse jogo é nichado, por ser um RPG de turno, não é todo mundo que gosta, a galera começou a gostar mais por conta do Clair Obscur. Sim, isso sim, a mecânica do jogo é incrível. Eu gosto muito de jogos RPGs, então jogos de turno pra mim são muito bons. Eu tô jogando Digimon Storytime Stranger, já falei um pouquinho sobre ele, então você sabe o quanto eu gosto de jogos RPG, principalmente JRPGs. Então assim, um jogo como Clair Obscur, só porque ele foi feito na França, agora ele virou independente? Não, ele tinha grana e atores conhecidos. Sabe quem é que fez um dos caras no Clair Obscur? O ator do Demolidor. Sim, o ator da Netflix do Demolidor fez um cara no Clair Obscur. E aí, como é que tu vai me dizer que isso é um jogo independente? Não é. Desculpa, gente, ele não é um jogo independente. Ele é um jogo independente porque não foi lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, é só por isso, né? Porque de resto não faz sentido nenhum. E olha que é um país como a França, tá ligado? Não é um país pequeno do leste europeu. Não, é a França, Europa Ocidental, tá ligado? Eles não conseguiram atinar nisso, procurar. E é isso de novo, eles não procuraram mais uma vez quem estava por trás do game. E isso eu acho mais bizarro, que os jornalistas aceitaram. Quem tá lá votando aceitou nessa indicação como se fosse legal. Não, gente, ele é um jogo grande. Ele é um jogo
que veio com um aporte financeiro muito grande. Ele começou como um jogo independente? Sim, ele começou como um jogo independente. Tinha pouquíssima gente dentro do estúdio? Tinha. Mas eles ganharam uma grana boa que tira eles desse patamar de um jogo independente, desculpa. Ele pode ser um jogo de estreia, beleza. Tipo assim, a empresa é nova no mundo dos games. Mas atrás deles tem uma galera muito conhecida. E esse é o ponto principal pra mim. Não dá pra fazer isso. Então assim, desculpa, não entra. Essa discussão pra mim não entra de que Clair Obscur é um jogo independente. Não é. Ele não é um jogo independente, nunca vai ser. Porque ele já começa com um aporte financeiro muito grande. Balatro pra mim é o melhor exemplo. Balatro foi um cara só que fez. Não era um cara conhecido. O cara foi lá e fez o jogo ficou muito famoso. Beleza. Tá, não tô dizendo que tem que ser uma pessoa só que faça o jogo. Não é isso o meu ponto. O meu ponto é que jogos independentes têm que ser de pessoas ou que estão iniciando na indústria dos games, não conhecem ninguém, ou são pessoas que até estão dentro da indústria, mas que eles não publicaram jogos muito famosos ou conhecidos pelo grande público. Uma coisa é tu ser a Think Cherry, que publicou Hollow Knight, a galera gostou, eles viram que tinham um dinheiro excelente para ficar 8 anos sem publicar um jogo novo. E agora publicaram Hollow Knight Silksong. Por que eu acho que o Hollow Knight Silksong é um jogo independente? Porque a mesma empresa fazendo um jogo, eles têm um aporte maior financeiro, mas eles só tiveram esse aporte maior financeiro porque eles fizeram Hollow Knight 1. Quem colocou dinheiro deles foi os jogadores que compraram o jogo. Foi alguém que queria ter o jogo pra si. Não foi algo assim, eu vou colocar dinheiro aqui pra vocês ficarem famosos, vou contratar um ator famoso pra vocês terem um nome pra colocar nos créditos. Hollow Knight não fez isso. Eles tinham a grana depois de ficarem famosos. Por isso que o Hollow Knight Silksong, pra mim, é um jogo independente. Por quê? Porque é da mesma empresa e só teve o aporte financeiro pra fazer um novo jogo porque o primeiro jogo deles ficou famoso. É umas coisas absurdas. Não faz sentido. E segundo, a gente tem que pensar melhor a forma que os jogos estão sendo categorizados no The Game Awards. Pronto. Tá difícil, não é pra ser assim. É um problema da indústria que a gente tem que rever, que a gente tem que pensar bem como fazer isso, que já deveria ter sido discutido há muito tempo e que isso não é um problema nos outros locais. Não é um problema nas outras indústrias. A indústria dos filmes não tem esse problema de filme independente. Eles sabem o que é um filme independente. Eles já sabem certinho o que é um filme independente e o que não é. A galera da música sabe quem é o artista revelação. Sabem quem é o artista que tá trazendo uma música nova. Se eu sou um músico e lanço uma música no Spotify e a minha música bomba, eu sou um artista independente. No momento em que alguém me dá 10 milhões, eu já não sou mais, gente. É tu pensar fora da caixa sobre isso, entendeu? É tu parar e olhar o que é um jogo independente e o que não é. O cara tava na indústria? Ele tava? Onde é que ele tava? É um dos desenvolvedores da Telltale? Ponto, ele não é independente. Mas assim, esse foi o meu desabafo sobre o GOT. Quem vai ganhar eu não sei, eu acredito que seja o Clair Obscur. Mas eu tô torcendo pra ser outro jogo como o Hollow Knight Silksong, que eu acho que merece mais. E é isso, e antes de mais nada, não se esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada sobre o mundo dos games. E eu volto numa próxima. Falou!